Como morreu o profeta Daniel? O profeta de fé inabalável encerrou sua missão terrena. Sinta o silêncio reverente que se seguiu, não como um fim, mas como o prelúdio de uma nova revelação. Sua partida foi o catalisador divino, rompendo véus e desvendando mistérios que ecoam até hoje. Você testemunha como a fidelidade de um justo pode desencadear eventos celestiais, confirmando que os desígnios do Eterno são ininterruptos. A soberania de Deus se manifesta poderosa, guiando seus filhos e revelando seus propósitos grandiosos, mesmo após a partida de seus servos mais dedicados. Esteja você pronto para mergulhar mais fundo nas Escrituras? Deixe seu like e inscreva-se para mais reflexões como esta. Ao se findar a jornada terrena de Daniel, não houve um ponto final, mas sim um eloquente reticências no grande livro da providência divina. Imagine-se na penumbra de uma revelação, onde o silêncio que sucede à partida de um justo não é vazio, mas um portal para a manifestação de verdades mais profundas. Você é convidado a sentir a reverência que permeia o ar, não por um luto que esmaga, mas por uma santa expectativa do que o Eterno ainda irá desvelar. Pense na palavra do próprio profeta em Daniel 12:13, onde lhe é dito: "Mas tu, vai-te até o fim, porque repousarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias." Que promessa sublime! A morte para um servo fiel como Daniel não é o fim da existência, mas um repouso divinamente ordenado, uma pausa abençoada antes do despertar para a plenitude da herança eterna. É uma declaração de que a fidelidade aqui na terra tem um desdobramento glorioso no porvir, um consolo que ressoa através dos milênios e alcança o seu coração hoje. A partida de Daniel não foi um evento isolado, mas um elo vital na corrente ininterrupta dos desígnios de Deus. Ela ressalta a soberania inquestionável do Altíssimo, que usa até mesmo o fim da vida de seus profetas para realçar a continuidade de seu plano redentor. É como se a cortina da vida terrena se fechasse apenas para revelar um cenário ainda mais grandioso no palco celestial. O legado de Daniel, suas visões, suas interpretações, seus feitos de fé não foram sepultados com ele. Antes, ganharam uma dimensão atemporal, reverberando com uma nova força e urgência para as gerações futuras. Você pode questionar o que acontece quando um farol se apaga. A resposta bíblica é que a luz da verdade que ele carregava é reacesa, muitas vezes com maior intensidade nas mãos daqueles que foram inspirados por sua vida. A fé de Daniel, inabalável diante de leões e reis, tornou-se um molde, um modelo para todos os que buscam viver em total consagração. Sua morte serviu como um poderoso lembrete de que a vida de um justo não é em vão. Cada ato de obediência, cada oração, cada momento de devoção tece uma tapeçaria eterna que Deus usa para seus propósitos soberanos. É uma reflexão profunda sobre como a ausência física de um grande líder espiritual pode, paradoxalmente, catalisar um avivamento e uma nova compreensão das Escrituras. A vida de Daniel já havia sido um livro aberto da providência divina, mas sua partida marcou um capítulo em que os crentes foram chamados a olhar não apenas para o que ele fez, mas para o que Deus continuaria a fazer através de sua memória e de suas profecias. Aquele momento solene convida-nos a considerar que Deus nunca está inativo. Ele trabalha através de seus servos em vida e continua a operar através do impacto de suas vidas após a partida. Os eventos celestiais que se manifestaram após a morte de Daniel não foram necessariamente sinais estrondosos no céu, mas sim a concretização contínua de suas profecias, a preparação do caminho para o cumprimento de visões ainda maiores e a firmeza da fé naqueles que se recordavam de sua integridade. Pense na fidelidade de Deus em manter suas promessas, em como ele vela sobre sua palavra para a cumprir. A vida e a morte de Daniel são um testemunho irrefutável dessa vigilância divina. Que esta verdade inunde seu espírito. A obediência e a confiança no Altíssimo nunca são esquecidas. Elas são sementes plantadas em solo fértil, cujos frutos se manifestam em tempo e eternidade.
A partida de Daniel nos ensina que, mesmo quando nossos olhos não podem mais ver a presença física de um servo dedicado, os planos divinos permanecem ininterruptos, revelando-se em sua majestade e poder. Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza cada fase da existência humana, da vida ao repouso, para avançar seu reino e glorificar seu nome. A eternidade dos planos divinos é uma realidade que transcende a limitação do tempo, e a força que reside na obediência e na confiança em Deus é uma herança imperecível. Compreenda, portanto, que a vida de Daniel continua a falar, e sua partida foi apenas um prelúdio para a confirmação de que Deus governa sobre tudo e que a fé é a chave para desvendar seus mais profundos mistérios. Não há vazio, apenas a plenitude da presença de Deus manifestada de novas maneiras. E você, em sua própria jornada, é chamado a refletir sobre como sua fé ecoa com a mesma profundidade, esperando a revelação dos próximos capítulos dos desígnios do Eterno em sua própria vida. Que a sua alma seja fortalecida por essa compreensão, percebendo que cada passo de fé é um testemunho vivo da soberania de Deus. Qual será a próxima verdade a ser revelada sobre a fidelidade e a providência divina? Aquele sopro final, a derradeira inspiração de Daniel, não foi o som do silêncio de Deus, mas o prelúdio de uma sinfonia divina ainda a ser ouvida. Você é chamado a ir além do visível, a penetrar nas camadas de significado que se desdobram quando um gigante da fé cumpre sua jornada terrena. Pense naqueles que testemunharam o legado de Daniel em vida, os reis assombrados por suas interpretações, os povos que ouviram falar de sua integridade e, mais intimamente, os seus contemporâneos judeus exilados que encontraram nele uma rocha de esperança e uma voz profética em meio à desolação. Como a partida de um homem tão fundamental ressoaria em seus corações e mentes? Não foi o som do vazio, mas a ressonância de uma verdade eterna. A obra de Deus não se encerra com a partida de seus servos, por mais grandiosos que sejam. Pelo contrário, a ausência física pode, de fato, intensificar a percepção de sua presença e soberania. O que parecia ser o fim de um capítulo marcava, na verdade, o início da revelação de novos parágrafos na narrativa da redenção divina. Imagine a comoção, não de desespero, mas de um solene reconhecimento de que algo imenso havia se cumprido e algo ainda maior estava por vir. A fé não é na pessoa, mas naquele que a pessoa serve. A morte de Daniel, vista à luz das Escrituras, é um testemunho da imutabilidade dos propósitos divinos. Em suas visões, ele havia desvelado a ascensão e queda de impérios, a vinda de um Messias, a ressurreição dos justos e injustos e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Como poderiam essas profecias continuar a se desenrolar se o profeta que as pronunciou não estava mais presente? A resposta é simples e profundamente reconfortante. A palavra de Deus não depende da voz humana para se cumprir, mas usa essa voz como um instrumento temporário. As palavras de Daniel, uma vez ditas, tornaram-se parte do tecido profético que o próprio Deus tecia. Elas continuariam a reverberar através dos séculos, ganhando clareza e urgência à medida que o tempo avançava. Considere a profundidade do impacto espiritual. A vida de Daniel já havia desafiado a idolatria e a incredulidade em meio a reinos pagãos. Sua morte, ao invés de silenciar essa voz, amplificou a mensagem de que a fidelidade a Deus tem consequências eternas. Ela gravou nas mentes e corações dos crentes uma certeza que o Altíssimo honra aqueles que o honram, mesmo na transição da vida para o que chamamos de morte. É um choque transformador, sim, mas não de terror. É o choque da revelação da fidelidade inabalável de Deus. Você é convidado a sentir essa certeza, a deixar que ela permeie sua própria alma. A visão das 70 semanas, detalhada em Daniel 9, por exemplo, não cessou sua contagem com o último suspiro do profeta. Pelo contrário, cada dia que se seguia à sua partida era um passo a mais na consumação daquele tempo profético, que culminaria na vinda do ungido.
A história, a partir de então, passaria a ser lida sob a luz dessas profecias, e os eventos que se seguiram, o decreto para reconstruir Jerusalém, as lutas dos Macabeus, a espera messiânica, tudo isso ecoaria as palavras de Daniel com uma nova e vibrante intensidade. A transformação do curso da história espiritual e humana não foi um evento isolado, mas a contínua manifestação dos planos de Deus, pontuada e confirmada pela vida e obra profética de Daniel. Imagine a força que essa percepção traria aos que vieram depois. Ao longo das gerações, os escribas e estudiosos das Escrituras voltariam às palavras de Daniel com renovado fervor, buscando entender os tempos e as estações. O que antes era uma profecia distante, agora se tornava uma bússola para a compreensão dos eventos presentes e futuros. A partida de Daniel solidificou sua autoridade profética, pois a ausência física deu lugar à presença poderosa de sua palavra, inspirada pelo Espírito. É como se a própria eternidade se aproximasse, revelando a imensidão dos desígnios divinos. Sua fé é fortalecida ao contemplar que a soberania de Deus não é limitada pelo tempo ou pela mortalidade humana. A morte de Daniel serviu para acentuar que é Deus quem estabelece os limites, quem ergue e derruba reinos, quem revela seus mistérios. Ele não precisa de um profeta vivo para continuar sua obra. Ele precisa de um coração obediente, e uma vez que esse coração cumpre seu propósito, a palavra continua a ecoar, talvez até mais forte, na ausência da voz. Pense nos eventos celestiais não como um espetáculo grandioso no firmamento, mas como a manifestação discreta e poderosa do Espírito Santo, agindo nos corações dos homens, preparando o caminho para a plenitude dos tempos. A promessa de que ele se levantaria em sua herança, em Daniel 12:13, não é apenas um consolo pessoal para o profeta, mas uma garantia para todos os justos. É um lembrete de que há uma ressurreição, uma vitória sobre a morte, e que o plano de Deus para a humanidade culmina na eternidade. Essa é a verdade que chocou e transformou, a certeza da vida além túmulo, a promessa da justiça vindoura, a esperança de um reino que não terá fim. Assim, a partida de Daniel não foi um adeus final à revelação, mas uma transição para a confirmação de que os propósitos de Deus são eternos e ininterruptos. Sua vida foi um testemunho, sua morte um selo e seu legado um guia para todos nós. A fidelidade dele é um eco que ainda ressoa, chamando você a confiar plenamente naquele que sustenta todas as coisas e que revela sua vontade através dos séculos. Que essa verdade inspire sua própria jornada, convidando-o a mergulhar ainda mais fundo na compreensão dos planos de Deus para sua vida e para o mundo, preparando seu coração para as próximas revelações que o Eterno tem para desvelar. Após o último alento do profeta, você é levado a perceber que não se seguiu um vácuo, mas uma transfiguração sutil no véu que separa o terreno do celestial. A atmosfera espiritual, antes impregnada da presença viva de Daniel, agora vibrava com a evidência de sua ascensão, como se a porta para o eterno tivesse sido, por um instante, escancarada. Não foi um adeus que trouxe tristeza inconsolável, mas uma reverência que abriu os olhos do coração para uma nova dimensão da providência divina. Pense nos olhares dos que permaneceram, não mais fixos na figura do profeta, mas elevados ao céu, compreendendo que o mesmo Deus que sustentou Daniel em vida continuava a reinar soberano na sua ausência física. A sua percepção se aguça para os murmúrios do Espírito Santo, que se tornaram mais claros, mais insistentes. Os corações devotos, como o de Alvorada e o de Sereno, que por gerações se nutriam das revelações de Daniel, agora encontravam nas Escrituras uma intensidade renovada. Não eram apenas palavras antigas, mas oráculos vivos, pulsando com a energia da confirmação. A partida do profeta validou de uma forma misteriosa cada predição, cada exortação, cada promessa. É como se o selo da eternidade fosse aplicado sobre o pergaminho de sua vida e de sua obra. Você é convocado a contemplar a profunda verdade de que a morte de um justo é muitas vezes o catalisador para revelações divinas de uma magnitude sem precedentes. Não se trata de um final, mas de um ponto de inflexão na história da fé. As profecias de Daniel sobre os reinos vindouros, a ascensão do Messias e o estabelecimento do reino eterno, antes compreendidas como um futuro distante, agora ganhavam contornos de iminência.
A ausência do mensageiro intensificava a espera pelo cumprimento da mensagem, tornando a esperança uma chama mais viva e ardente. A soberania de Deus que Daniel tanto proclamou e vivenciou manifestou-se de maneiras que chocaram e transformaram. Pense naqueles que, em sua época e nas gerações seguintes, olharam para os eventos do mundo e para as Escrituras e viram as palavras de Daniel se desdobraram com uma precisão assombrosa. A queda de impérios, a ascensão de novos poderes, as perseguições e os livramentos, tudo isso não era mais mera história, mas a comprovação viva de que o Deus de Daniel estava operando ininterruptamente na tapeçaria do tempo. Sua morte foi um lembrete vívido de que os instrumentos podem mudar, mas o Mestre permanece o mesmo e seus planos imutáveis. A fé que o Altíssimo inspira em seus servos como Daniel não é efêmera. Ela transcende a vida terrena e se torna um farol para as gerações. A recompensa da fidelidade de Daniel não se limitou à sua preservação na cova dos leões ou à sua sabedoria na corte dos reis. Sua recompensa se manifestou também na validação de suas palavras, na iluminação que sua vida e sua morte trouxeram para a compreensão dos desígnios divinos. É uma recompensa que ecoa através dos séculos, fortalecendo a sua própria convicção de que cada ato de obediência, cada momento de confiança está gravado na eternidade. A jornada do profeta, culminando em sua partida, revelou que o Eterno tem propósitos que vão muito além da vida individual de qualquer um de seus filhos. Ele usou Daniel como um vaso, um canal, e quando o vaso cumpriu seu propósito, a água da revelação continuou a fluir, talvez até com maior volume e clareza. Você é chamado a entender que os planos de Deus não são contingentes à presença física, mas à fidelidade espiritual. É essa fidelidade que, como a de Daniel, desbloqueia novas compreensões e acelera a manifestação dos eventos celestiais que moldam a história espiritual. Esses eventos celestiais não são meros espetáculos, mas a orquestração divina nos bastidores da existência. A promessa de que Daniel se levantaria em sua herança, em Daniel 12:13, não foi apenas uma consolação, mas uma revelação da vitória sobre a morte, um vislumbre da ressurreição e do reino que não terá fim. Essa certeza da vida além túmulo, da justiça vindoura e da soberania de Deus sobre o tempo e a eternidade foi o verdadeiro choque transformador. Ela não apenas confortou os que lamentaram, mas inspirou uma nova onda de esperança e expectativa pelo cumprimento final de todas as coisas. Portanto, a morte de Daniel não selou o fim, mas abriu um novo capítulo de confirmação e revelação. Ela solidificou a crença na imutabilidade das promessas de Deus e na verdade de que seus desígnios são ininterruptos. Você é testemunha, por meio desta reflexão, de como a vida e a morte de um homem justo podem se tornar um poderoso testemunho da glória de Deus, guiando seus filhos e revelando seus propósitos grandiosos, assim como ele fez no tempo de Daniel e continua a fazer em sua própria vida, convidando você a uma fé inabalável. Se esta reflexão tocou seu coração e ampliou sua visão sobre a fidelidade divina, por favor, considere se inscrever para mais conteúdos como este e deixar seu like.